Você sabe qual é a função da Justiça Eleitoral no processo das eleições? Eu, Vinícius Lodge, fui até o gabinete do juiz da primeira zona eleitoral de Vitória, Dr. José Luiz Altafim, e ele me explicou as atribuições que tem durante as eleições. Ele também falou sobre as principais ocorrências registradas no primeiro e segundo turno aqui na capital. Confira. Boa tarde, Dr. José Luiz Altafim. Gostaria de, primeiramente, perguntar ao senhor qual o trabalho que o senhor faz, né? O que faz um juiz eleitoral? Boa tarde, Vinícius. O juiz eleitoral, ele é incumbido, ou melhor, a justiça eleitoral, ela é incumbida de realizar eleições no país. E então, a justiça eleitoral, diferente da justiça, das demais justiças, ela não é uma justiça que resolve apenas conflito. Ela também é uma justiça que tem por incumbência, né, a realização da eleição. Ela tem incumbência de atos administrativos visando a que um pleito seja realizado. A justiça, como um todo, ela é dividida, né, vamos falar da justiça estadual, ela é dividida em comarcas, e cada comarca ela vai ter a sua vara. A justiça eleitoral, ela é dividida em zonas eleitorais. Dependendo da quantidade de eleitores, nós podemos ter no mesmo município mais de uma zona. É o que acontece com Vitória. Vitória tem duas zonas, a primeira zona eleitoral e a 52ª zona eleitoral. A 52ª zona eleitoral, ela tem incumbência da fiscalização, né, da propaganda eleitoral. E todas as demais ações, elas são julgadas pela primeira zona eleitoral. Como é que foi a atuação do senhor nesse momento de eleição, no primeiro e no segundo turno? Como é que o senhor descreve, né, esse momento agora de eleições de 2020? Olha só, a eleição de 2020 foi uma eleição sui generis. Por que isso? Nós sabemos que nós estamos vivendo uma pandemia. Em razão dessa pandemia, nós tivemos adiamento da data da eleição, nós tivemos treinamento de todo o pessoal que trabalhou nas eleições, feito de forma não presencial, para evitar o quê? A propagação das eleições. Então, essa eleição, diferente de todas as outras, foi uma eleição que deu muito mais trabalho no sentido de treinar aquelas pessoas que estavam indo pela primeira vez, né, participar dessa festa democrática. Em virtude disso, nós tivemos assim, um pouco tempo para treinar todas essas pessoas, mas ao mesmo tempo nós tivemos uma eleição diferente, uma eleição em que as pessoas realmente quiseram participar desse jogo democrático, e elas participaram, foram devidamente com máscara, com gel, levando a sua caneta. Houve uma participação maciça também daqueles voluntários para participar. No primeiro turno, foi um pouquinho mais demorado, né, a votação. Já no segundo turno nós tivemos aí a votação com 30 segundos, 40 segundos, era o tempo médio na espera, né, das filas. E no caso das ocorrências que chegaram ao senhor, o senhor descreveria assim, quais foram as principais ocorrências que passaram aqui pela Justiça? Olha aqui, nós tivemos também pouquíssimas ocorrências no primeiro turno e no segundo turno, que se dizia boca de urna. Né? Muito pouquíssimos casos, né? Praticamente quase nenhum caso a respeito de boca de urna, aquilo que chegou ao nosso conhecimento, aquilo que chegou para a gente estar julgando, aquilo que chegou perante as autoridades policiais. A gente vê um exemplo nos Estados Unidos de uma tentativa de judicialização, é um processo diferente, né? Mas lá pedem-se a recontagem, né? A credibilidade ali do processo eleitoral por um candidato, por exemplo, ela é posta em xeque, né? Aqui no Brasil, o senhor acredita que esse tipo de manifestação que ocorreu nos Estados Unidos pode ter alguma influência em algum possível cenário aqui no Brasil? Teria como se comprovar também algum tipo de fraude? Olha só, como eu disse, a justiça eleitoral, ela, diferente das demais justiças, que tem como incumbência dirimir conflitos, né, conflito entre A e B,
ela tem a incumbência de administrar pleitos, mas também a Justiça Eleitoral, ela tem a incumbência de dirimir também esses conflitos. E pode ser que um determinado candidato, né, ele não satisfeito com o resultado, e geralmente, né, não está satisfeito aquele que perde, ele não está satisfeito, ele pode levar até a justiça, né, um tipo de ação para poder ter uma recontagem de votos, alegando que houve em determinada situação, em determinado caso, uma fraude eleitoral. A partir desse momento, a Justiça Eleitoral, então, ela vai dirimir esse conflito. Se houve fraude ou não houve fraude, se aquela fraude ela foi possível mudar a eleição, tudo isso a Justiça Eleitoral também ela tem a sua competência. Aqueles candidatos que são derrotados nas urnas, eles nunca se conformam com isso. E a partir do momento que não se conforma e tem prova de que houve fraude, a partir desse momento, então, vai ser apurado a responsabilidade daquele que teria fraudado as eleições. Entendi, mas aí no caso nas urnas, por exemplo, isso já não há registros, né? Não, as nossas urnas, elas são 100% seguras. Não há possibilidade nenhuma de se alegar de que ali na urna houve fraude, né? Isso é impossível. Doutor José Luiz Altafim, o juiz eleitoral da primeira zona eleitoral daqui de Vitória, né? Agradeço a oportunidade de entrevistar o senhor fazer essas explicações, né, para a sociedade de como que funciona o sistema eleitoral, como que funciona todo esse trabalho aqui da justiça em meio às eleições. Ok, Vinícius, as eleições, elas são o momento maior para uma população. É neste momento da eleição que eu, você ouvinte, e qualquer pessoa, nós vamos escolher aqueles que vão administrar a nossa cidade, né, no executivo, e aqueles que vão fazer leis para o nosso município, no caso das eleições municipais. Então, o que a gente percebe é que as pessoas elas têm ido votar, né, nessa vontade de querer modificar a sua cidade, em termos de administração, em termos de legislação, né, cada eleição, seja ela a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, é o momento da gente confirmar, né, que aquele governo é um bom governo ou então modificar aquele governo.